A sua fala vai melhorar muito depois que você começar a usar essas 5 dicas que eu vou passar para você hoje. Fala galera, antes de mais nada se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda, deixa aqui o seu like, deixa um comentário, para mim é muito importante saber o que você está achando desse conteúdo, desses vídeos, dessas dicas e vamos lá. Hoje eu separei 5 dicas de expressão vocal. Tá bom? Não vou relacionar nada à expressão corporal, apenas a sua voz. Pode ser no telefone, pode ser conversando com uma pessoa mesmo, mas otimizando a sua expressão vocal. Então são 5 dicas que se você aplicar todas elas e nessa sequência que eu vou te falar, você vai ter muito sucesso na sua fala em público a partir de hoje. Seja numa venda, numa apresentação, numa conversa, numa paquera, aonde você quiser, tá bom? Então presta atenção, se você quiser pegar papel, quiser pegar caneta, pega porque vai valer a pena, é conteúdo importante. A primeira dica que eu tenho para passar para você sobre expressão vocal é partiture a sua fala. Fernando, o que é isso? O que é partiturar a fala? É o seguinte, eu quero que você imagine por um segundo uma música que você gosta muito. Pensa numa música. Imagina que essa música ela seja tocada com apenas uma nota. A mesma nota do início ao fim. Você não ia aguentar. Seria um saco. Seria um porre essa música. Correto? A nossa fala é a mesma coisa. A nossa fala ela tem que ter altos e baixos, ela tem que ter pausas, ela tem que ter uma energia maior aqui, uma energia menor aqui. Tem que ser como uma montanha russa, não pode ser uma coisa linear. Muitas vezes a gente fala sempre no mesmo tom, sempre no mesmo volume, a gente não dá as devidas intenções corretas para as palavras, a gente não partitura o nosso texto, a gente não chama atenção para o conteúdo que é mais relevante. Então, essa é a primeira dica. Comece a pensar em como que você pode destacar algumas coisas, partiturar o seu texto, tá bom? A segunda dica que eu tenho para te passar, e não menos importante, diz respeito às pausas. Eu classifico as pausas no nosso texto em 3 formas. Existe uma micropausa, que seria uma pausa só para você não morrer. É aquela pausa para você pegar um fôlego e continuar falando. Às vezes você tem um texto muito grande para falar, você está contando uma história onde você tem que falar muito. E para você não ficar sem fôlego, não ficar sem ar, porque o ar é o combustível da nossa voz, você faz micropausas. Normalmente onde o seu texto tem uma pequena vírgula ao ponto final, para você retomar o fôlego e continuar falando. Existe uma pausa média. Essa pausa média ela tem uma duração um pouco maior do que a primeira pausa. Essa pausa média, eu diria para você que ela serve para você prender a atenção do espectador. Prender a atenção pelo conteúdo que está por vir. Eu acabei de fazer essa pausa, tá bom? Então, o conteúdo que você vai falar a seguir ele tem que ser um pouco mais importante, porque você conseguiu reter a atenção daquela pessoa que está te ouvindo. Você reteve a atenção do seu ouvinte. Então uma pausa média é porque você vai destacar o que está por vir. E a última pausa eu diria que é uma pausa longa, uma pausa psicológica, uma pausa dramática, uma pausa onde você espera que o interlocutor te responda alguma coisa. Ou que pense naquilo que você falou. Então se você é um palestrante, por exemplo, e você disse alguma coisa muito importante, muito significativa e que vai tocar o coração daquela pessoa e você quer que a pessoa pense naquilo que você falou, você dá uma pausa longa logo depois. Para quem é vendedor é muito interessante você dar uma pausa dessa depois que você passa o preço do seu produto. Um bom vendedor sabe que ele tem toda uma estrutura de vendas. Ele vai gerando valor, gerando valor, gerando valor, gerando valor e no final ele anuncia o preço do produto. Depois disso, o comprador tem que dar o seu parecer para daí entrar numa negociação. Então, uma micropausa, uma pausa média e uma pausa longa, tá bom? Comece a dividir as suas pausas. O erro é que normalmente a pessoa que ela fala de uma forma monótona, ela sempre dá pausas médias na sua fala. Então o texto fica chato, o texto fica maçante, fica batido. Depois de 2 minutos conversando com você, ninguém mais aguenta, ninguém mais tem interesse nenhum. Então você tem que administrar um pouco melhor as suas pausas, tá bom? Uma outra coisa muito importante, perceba a minha boca enquanto eu falo com você. Diz respeito às articulações. Você precisa articular aquilo que você fala. O que é articular o que você fala? É abrir a boca para falar. As pessoas precisam entender claramente o que você está falando e não ter que pensar no que o outro acabou de falar. Quando você fala e não fala de forma clara,
e a pessoa é obrigada a pensar naquilo que você falou, a tentar decifrar, decodificar o que você falou, ela perde o próximo conteúdo. Porque a mente dela está lá atrás, pensando, tentando identificar o que foi falado. Então sempre abra muito a boca para falar. Um exercício muito bacana é você pegar uma rolha de vinho, colocar no meio dos seus dentes e aí você dizer o texto. Ou de repente até pegar o seu dedo e colocar aqui e conversar. Fazer com que as pessoas entendam o que você está falando. Você precisa articular, abrir a sua boca de fato, para que todos entendam com clareza aquilo que você está falando. A próxima dica que eu tenho para te passar é o seguinte. Normalmente, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente começa com uma energia lá em cima. A nossa frase, ela começa com uma energia alta, média para alta. E ela termina sempre com uma energia baixa. E quando a gente faz isso, nós conduzimos quem está nos ouvindo da mesma maneira. Então a pessoa está com um nível de atenção alto no começo da sua frase e termina com um nível de atenção baixo, porque você termina suas frases sempre para baixo, sempre falando mais baixo. A pessoa quase não entende o final da sua frase. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte: começa a sua frase com uma energia, com uma empolgação média para alta e termine a sua frase média para alta. Você pode até começar a sua frase num tom, numa energia média e terminar ela no alto. Isso é melhor do que terminar ela para baixo. Então toma cuidado, começa a observar o final das suas frases. Provavelmente você está fazendo isso no seu dia a dia, tá bom? E a quinta e última dica que eu tenho para passar para você sobre expressão vocal é o seguinte: tenha variações na sua fala. Tenha variações. E variações eu quero classificar aqui em 4 delas. Altere a velocidade da sua fala durante o seu discurso. Não fale tudo na mesma velocidade, então altera a velocidade. Usa as 3 pausas que eu te falei. Use intenções para destacar algumas palavras, que é aquela primeira dica que eu te dei sobre a partitura de texto. E faça alterações de volume também. Fale mais baixo num momento, fale mais alto num outro momento. Uma coisa que eu gosto de pensar muito, que daí você já vai matar a charada agora com isso que eu vou te falar, é o seguinte: imagine que enquanto você fala, existe alguém do seu lado escrevendo esse texto no Word. Eu sei que a linguagem falada é diferente da linguagem escrita, mas quero que você faça esse exercício. Imagine que tem alguém escrevendo o que você está falando. Da maneira que você está falando, será que tem um título com uma fonte diferente, uma fonte maior? Ou o título está num Arial 12? Será que você pontua bem as suas frases? Será que existe, imaginando esse texto no Word, um parágrafo? Um ponto final, uma exclamação, ou é tudo um conjunto de palavras, uma na frente das outras? Comece a pensar nisso. No seu texto, tudo que você fala tem algo que é mais importante, que chama mais atenção. E acabei de partiturar a palavra mais. Será que, se alguém estivesse escrevendo, teria algumas palavras em negrito, em itálico? Se você conseguir visualizar o seu texto falado de uma maneira bacana no Word, quer dizer que as pessoas estão entendendo dessa mesma maneira. Então, a sua expressão vocal, você tem aí muitos recursos para estar utilizando. O que não pode é você ficar falando uma palavra atrás da outra, sem intenção nenhuma, sem entonação nenhuma, sem pausa nenhuma, sem destaque nenhum. Comece a estudar essas 5 formas e as suas falas vão melhorar significativamente a partir de hoje.